O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino dos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e corações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e se tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podem sentar um pouquinho. Eu encontrei um texto do Dom Henrique Soares da Costa. Eu li esse texto e já causou muitos alvoroços. E por conta dos alvoroços causados, eu vou ler de novo. Porque eu concluí, se causou alvoroço, é porque o texto é bom. E é de um bispo, que, sem dúvida nenhuma, muitos de vocês conhecem ou conheceram. Pena que
né, não está mais entre nós e já foi lá para a seleção do céu, né? O Senhor convocou para a seleção do céu, né? Mas os escritos dele permanecem. E eu vou ler na íntegra, citando tal qual ele escreveu, né? Se porventura causar algum desconforto em você que vai ouvir, peça para que Dom Henrique interceda por você lá do céu e você possa compreender com mais profundidade o texto. Segura, senta-se e presta atenção no texto, porque o texto é bom. Vieram apressados os pastores, encontraram Maria e José e o menino deitado no presépio. Como os pastores, é assim que também nós encontramos o menino nascido para nós, o filho que nos foi dado, deitadinho num presépio com Maria e José. Neste domingo, dentro da oitava do Santo Natal, a igreja contempla o mistério da Sagrada Família de Nazaré. Mistério, sim. Vejamos senão, o Filho eterno, ao assumir a nossa condição humana, encarnou-se e nasceu, viveu e cresceu no seio de uma família humana. Para a fé cristã, este fato reveste-se de um significado enorme. Ao assumir a família, ao entrar nela e nela humanizar-se, aprendendo a ser gente, o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, santificou a família humana. Já no princípio, quando Deus, na sua sabedoria infinita, viu que não ser bom que o homem estivesse só, e deu-lhe uma mulher por companheira, determinando que os dois fossem uma só carne. Desde então, a família é sagrada. Isso mesmo. Deus pensou no ser humano nascendo e sendo formado no seio de uma família estável, aconchegante, amorosa. E compreendemos bem a família. Um homem e uma mulher gerando e educando os filhos no amor. Uma família, do ponto de vista de Deus, é isto. Pois bem, a família sonhada e instituída por Deus foi definitivamente abençoada e levada à plenitude, levada à plena sacralidade pelo Filho Eterno, quando, fazendo-se homem, santificou e consagrou a vida familiar. Eis porque, para os cristãos, a família é sagrada. Nasce do sacramento do matrimônio, no qual o marido e a esposa recebem a graça de viverem como sinal da aliança de amor entre o Cristo esposo e a igreja esposa. Nascida do sacramento do matrimônio, a família vai crescendo pela fecundidade do amor humano. Consagrado nas águas do batismo de cada novo membro que nasce e vai alimentando-se não somente da comida e da bebida, da mesa de cada dia, mas, sobretudo, do pão e do vinho, o corpo e o sangue do Senhor, dado e recebido na Eucaristia. Estejamos atentos a este fato importantíssimo. A família não é uma realidade simplesmente humana ou sociológica. A família é sagrada, é querida por Deus, amada por Deus, criada por Deus, sustentada por Deus. Quem destrói a família peca gravemente contra Deus. E mais ainda, a família como Deus a pensou
repetimos, para que não haja dúvidas, é composta nuclearmente por um esposo, uma esposa e os filhos. Os cristãos não poderão nunca pensar em outros modelos de convivência contrários a este, como sendo uma família nos moldes desejados por Deus. Esta família, se é cristã, é a primeira imagem da igreja. É a primeira comunidade dos cristãos. Pensemos bem na sublimidade de tal mistério. O pai, a mãe e os filhos, todos batizados em Cristo Jesus, são uma pequena igreja, a igreja doméstica. A esta comunidade familiar, na liturgia de hoje, palavras comoventes, conselhos e exortações insuperáveis, pensando na nossa família. Escutemos o que Paulo nos diz na segunda leitura. Vós sois amados de Deus, sois seus santos eleitos, por isso revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Esposas, sede solícitas para com os seus maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Marido, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, pois, pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Vede, irmãos, o que é uma família cristã? Uma pequena comunidade de irmãos no Senhor, um pequeno sinal do reino de Deus, uma outra família de Nazaré. A família cristã é o primeiro lugar de evangelização, de experiência de amor ao Senhor e aos outros. É o primeiro lugar de oração comunitária, de santificação. A família é santa, a família é sagrada, o lar é um santuário. Mas hoje, o mundo tem como propósito sério e sistemático, persistente, inteligente e eficaz, destruir a família e o seu significado. Os meios de comunicação invadiram nossas casas com ideias, imagens e palavras eivadas de paganismo e de anticristianismo. Querem nos fazer acreditar que a família é algo meramente humano, que pode ser definido ao nosso bel prazer. Desejam que os cristãos achem normal a existência de ex-maridos, ex-esposas, ex-noras, ex-sogras, ex-genros, ex-sogros, etc., etc., etc. Ex-cristão é o que o mundo de hoje vai se tornando cada vez mais. Ex-família é o que estes ajuntamentos de desajustados são. Os cristãos devem respeitar os que pensam diferente de nós. É normal. O mundo não conhece o Evangelho. O mundo não conhece a Deus e nem a luz do seu Cristo. Tantos e tantos vivem à luz da sua própria escuridão e enxergam a vida com a própria cegueira. Respeitamo-nos
mas nós somos cristãos. Nós vimos a luz que brilhou em Belém. Nós vimos o menino Jesus com José e sua mãe. Nós conhecemos os planos de Deus para o amor humano e para a família. Caríssimos, lutemos por nossas famílias. Jovens, preparai-vos com responsabilidade para uma vida de família. Que a família não nasça das gravidezes precoces, das relações pecaminosas fora do casamento. Que a família não seja enfraquecida pelo materialismo que enche a casa de bens e esvazia de amor, de convivência e de diálogo. Pais cristãos, que os vossos filhos aprendam convosco a rezar e a viver. Estejamos bem conscientes, não há esperança para um mundo quando se destrói a família. Não há futuro para a igreja se perde a noção da sacralidade dos nossos lares. É na família que se aprende a rezar, a amar, a dialogar, a perdoar e conviver. É com o leite materno e o abraço paterno que devemos aprender a santa fé católica que o Senhor nos concedeu. Voltemos nosso olhar e o nosso coração para a família de Nazaré. Pobrezinha, sujeita a conflitos e crises, feita de lágrimas e alegrias, de convivências e esperanças. Família de Nazaré, tão igual à nossa e tão diferente da nossa. O santo carpinteiro José, velai pelos esposos, que sejam fortes e suaves, que sejam responsáveis e fiéis, que sejam piedosos e cheios de doçura paterna, que sejam presentes no lar e na educação dos seus filhos. Santíssima Virgem Maria, olhar para as mães, que sejam defensoras da vida, que nunca percam de vista a dignidade imensa da maternidade, que nem o trabalho, nem o sucesso profissional as faça perder de vista a prioridade e a santidade de sua vocação materna e a necessidade de aquecer o lar e os filhos com amor e com a sua presença. Senhor Jesus, menino nascido para ser nossa paz, velai pelos filhos, velai pelas crianças e não permitais que a vida humana seja assassinada pelo aborto e pelas experiências sacrílegas com embriões humanos. Que os filhos cresçam como tu crescestes, no calor de um pai e de uma mãe, no aconchego de um lar, na piedade da oração familiar e da simplicidade da luta de cada dia. E que possamos louvar-vos eternamente um dia com José e Maria de Nazaré. Amém. Não é bonito o texto? Cutuca a gente lá no fígado. Viu? Eu digo e repito, o texto é de Dom Henrique Soares da Costa, bispo da Diocese de Palmares, falecido em 2020 por conta do Covid. Viu? É isso. Não vou comentar.